Hugo Souza, o herói do Corinthians no derby, e já está começando a pontuar aí em defesas de pênalti, 6º pênalti defendido aí pelo goleiro corintiano Hugo Souza. Nesse vídeo nós vamos falar aí um pouquinho da partida entre Corinthians 1, Palmeiras 1, o Corinthians que empatou com um pouquinho de gostinho de vitória, né galera? Bora pra vinheta e na sequência vamos falar um pouquinho sobre esse grande jogo entre Corinthians 1, Palmeiras 1. Bora pra vinheta. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Fiel torcedor, que noite, hein? Que noite de derby incrível em São Paulo, no Allianz Parque, né? O Palmeiras jogou muito melhor que o Corinthians, a gente tem que destacar isso, né? Mesmo sendo corintiano, a gente tem que reconhecer que o Palmeiras foi superior no jogo inteiro praticamente, principalmente no primeiro tempo, na minha opinião. O Palmeiras jogou muito mais que o Corinthians, né? Só que também não conseguiu ter êxitos, né? Não conseguiu ter o resultado, não conseguiu vencer, e méritos para o Corinthians também, que com um jogador a menos, né? O Yuri Alberto foi expulso, um jogador a menos, o Corinthians conseguiu aí segurar esse empate, né? Tem muita coisa aí para melhorar, muita coisa para mudar no Corinthians. O campo defensivo do Corinthians é muito fraco, né, cara? Jogadores como o Kaká não tinha que ser titular do Corinthians, na minha opinião. Aí não sei se você concorda com isso ou não. Jogador como o Kaká tinha que ser reserva, cara. O João Pedro Choca tá jogando muito mais que o Kaká. Essa é a minha opinião. E aí temos aí os laterais também fraquíssimos na partida, né? O Hugo, né, lateral esquerdo, jogou uma partida muito ruim. O Mateuzinho também perdeu muita bola, velocidade, né? A defesa muito fraca do Mateuzinho, né? E o Corinthians acabou conseguindo aí um resultado até bom, jogando fora de casa, né, contra o Palmeiras, né? E aqui agora a gente vai falar um pouquinho das estatísticas, né, dos dois times. O Palmeiras, por exemplo, galera, chutou 24 vezes, 8 chutes foi direto pro gol, né? Foram 24 chutes do Palmeiras, com 8 desses 24 chutes em direção pro gol. Então, quer dizer, o Palmeiras chegou mais no ataque contra o Corinthians, mas teve finalizações horrorosas, né? Já o time do Corinthians, galera, teve 4 chutes apenas, 4 chutes e 3 chutes ao gol. Olha só, 4 chutes e 3 foram ao gol. Então, quer dizer, quase 90% de aproveitamento dos seus chutes ao gol, né? Então o Corinthians não chegou bem, não atacou, não pressionou o Palmeiras. Mas nos seus momentos de contra-ataque, principalmente com o gol do Yuri Alberto, né? Que é aquele contra-ataque que o Memphis Depay rouba a bola do jogador do Palmeiras e faz uma assistência nossa, cara, incrível que fez o Memphis Depay naquela jogada, né? E toca ali pro Yuri Alberto fazer o gol de empate. E o Corinthians então teve 3 chutes ao gol, com 4 chutes, 3 foram ao gol. Posse de bola, o Corinthians teve 36% de posse de bola e o Palmeiras teve 64%, quase o dobro, né, galera, de posse de bola. E desses passes, né, tem os passes agora, o Palmeiras teve 559 passes, né, o Corinthians 337, então bem inferior. 91% desses 559 foram precisos do Palmeiras, teve 91%, né? De precisão. O Corinthians 82% com 337 passes, né? Precisão de 82%. O Corinthians então teve menos precisão de passe de bola do que o Palmeiras. Logicamente, foi um jogo aí que o Palmeiras, jogando em casa com a sua torcida, pressionou o Corinthians, né? E realmente, galera, foi assustador. Por um momento a gente relembrou aquele Corinthians antigo, Corinthians que vivia tomando pressão dos seus adversários, né? Como não esquecer daquele jogo horroroso do Corinthians contra o Santos, que o Santos passou praticamente 90 minutos pressionando o Corinthians. Aquele jogo também nas quartas de finais, que o Corinthians acabou se classificando também, né, no sufoco da Libertadores, que só deu o adversário, não, na Sul-Americana, né, que só deu o adversário, era um time argentino atacando todo o tempo e o Corinthians defendendo. Teve muita bola na trave aquele jogo, na Sul-Americana, que era o Vanderlei Luxemburgo ainda na época.
E o Corinthians, cara, sofreu muito nesse jogo, cara. E realmente nós vamos falar um pouquinho sobre os jogadores, né? O Hugo Souza foi o herói da partida, né? Defendeu o pênalti. Realmente foi incrível a defesa do Hugo Souza, né? Ele é um jogador que ele espera o jogador adversário bater. Ele não vai escolhendo o canto. Ele muito frio. E olha, cara, 6 pênaltis defendidos pelo Hugo Souza. E se continuar assim, cara, se o Hugo Souza continuar fazendo grandes jogos, defendendo pênaltis, por que não pode alcançar o Cássio, né, cara? Por que não? Pô, de 6 pênaltis para 32, cara, é muito. Não tô desmerecendo aqui o que o nosso gigante Cássio fez com o Corinthians. Ele é considerado por muitos aí o maior ídolo do Corinthians, né, cara? Então, o Cássio vai ser muito difícil de chegar no Cássio, vou ser bem sincero, né? Mas por que não acreditar que o Hugo Souza venha se tornar aí o novo ídolo goleiro do Corinthians, né? Defesa importantíssima do Estevão contra o Estevão, chutou no canto, ele não se precipitou, foi certinho na bola e foi o melhor jogador em campo, o craque da partida, merecidamente, né? Defendeu muitas bolas. Quando o Hugo Souza, cara, em clássico também começa a crescer, né? Começa a aparecer o Hugo Souza em clássico. Contra o São Paulo foi terrível, né, o que aconteceu, mas contra o Palmeiras ali deu para ver que o Hugo Souza realmente ali, inclusive contra o São Paulo, ele tinha acabado de voltar, né, cara? Ele tava parado um tempão, tava de férias e não voltou jogando. Quem voltou foi o Matheus Dunelli. Então, tipo, o Hugo Souza tem carta branca no Corinthians, né, cara? E agora, pegando o ritmo de jogo de novo, o Hugo Souza voltando a fazer grandes defesas no time do Corinthians, né? E salvou o Corinthians nesse jogo, sem dúvida nenhuma, né? Tivemos um cartão amarelo pro Corinthians, 11 faltas do Corinthians contra 6 do Palmeiras. O Corinthians foi mais faltoso, teve um cartão amarelo pro Corinthians e um cartão vermelho, apenas isso. Olha só que loucura, né, cara? Foi apenas 2 cartões no jogo. O jogo inteiro só teve 2 cartões, né? Teve o Alex Santana também, que levou cartão amarelo, né? E por isso foi substituído. E o Yuri Alberto, que levou cartão amarelo por chutar a bandeirinha, né, do Palmeiras, que foi incrível, né, cara? Realmente, não foi um cartão amarelo bobo que ele tomou, mas lavou a alma aí do corintiano. Muita gente tá elogiando o que o Yuri Alberto fez ali na bandeirinha do Palmeiras, né? E aí teve o cartão vermelho do Yuri Alberto, né? Que na minha opinião, cara, foi muito assim errado da parte do juiz, cara. O Klaus realmente, quando apita o jogo do Corinthians, é impressionante, né? E o Augusto Melo e a diretoria tem que reclamar, cara, porque ele é um péssimo contra o Corinthians. Ele sempre arruma um cartão vermelho, sempre tem algum BO nesse sentido, né? É impressionante. O Corinthians teve um impedimento no jogo contra o impedimento do Palmeiras, que não importa muito pra nós isso aí. O Palmeiras teve 9 escanteios, o Corinthians 4. Então, no geral, o Palmeiras foi melhor. E aí temos aí, falamos do Hugo Souza um pouco agora há pouco, né? Agora tem o Mateuzinho, cara, o Mateuzinho muito atrasado na bola, não jogou nada hoje, péssimo o jogo do Mateuzinho, né, cara? É um lateral direito que fez um baita de um campeonato brasileiro ano passado, né, naquela reta final do Corinthians, todo mundo elogiou, eu elogiei o Mateuzinho, mas nesse jogo ele foi muito abaixo, né, cara? E a nossa dupla de zaga, né, cara? André Ramalho é um grande jogador, mas jogou mal também nesse jogo, né, cara? E o Kaká, sem comentários, né? Não sei nem por que o Ramon Dias começou com o Kaká, né, cara? Com o Kaká. Por que o Ramon Dias começou com esse jogador, cara? Porque ele, cara, é impressionante, ele não consegue defender, mano. Ele não consegue tirar a bola, ele joga muita bola pra trás, né? Você que assistiu o jogo, você viu que ele jogou muita bola pra trás. Ele recuou muito. Cara, é horrível, tomou drible, né? O Estevão deitou em cima dele. Então, no lance do pênalti, ele já tinha levado um drible, uma cortada do Estevão ali, cara, horroroso o Kaká. Já deveria começar com o João Pedro Tioca já, né? Já começou errado o Ramon Dias. Então, muito ruim a partir do Kaká, um dos piores jogadores de campo nesse derby. E aí temos o lateral esquerdo, o Hugo. Cara, o Hugo realmente tem hora que até joga bem, mas, cara, nesse jogo ele perdeu todas do Estevão, né, cara? Deitou e rolou em cima dele ali, o jogador palmeirense, e foi horroroso, né, cara, ver
como o Hugo apanhou do Estevão, né? Um garoto de 17 anos ali deitou e rolou em cima do Hugo, né, cara? Muito mal a partida do Hugo, depois foi substituído pelo Matheus Bidu, que também não fez muita coisa, até foi melhor que o Hugo, na minha opinião, né? Foi bem mais superior que o Hugo no jogo, na partida, mas também não foi tudo isso. Temos o Ranieri, o primeiro volante. O que falar do Ranieri nesse canal? Cara, eu sempre, quando o time ganha e o time joga bem, a gente tem que elogiar os jogadores, né? E o time também. Quando perde, quando empata, jogando ruim, também tem que falar. Eu acho que todo mundo tem esse direito de opinar, na verdade. O Ranieri, cara, foi também o forte candidato a ser um dos piores jogadores da partida. Porque o Ranieri não consegue, cara, não conseguiu acompanhar o Palmeiras, cara. Horroroso o jogo do Ranieri. O Ramon Dias tem que repensar em voltar com a titularidade do Ranieri. Não é esse jogo. Os outros também ele não jogou bem, não. Não foi só o derby. Os jogos anteriores também não foi bem quando jogou. Assim, cara, infelizmente o Ranieri, cara, não pode ser titular do Corinthians. Senão nós estamos ferrados, velho. Porque, olha, é impressionante como um jogador como o Ranieri jogou mal essa partida, né? Então é um candidato seríssimo a ser um dos piores do Corinthians nesse jogo, né? Junto com o Kaká, na minha opinião. E aí temos mais pra frente ali, no losango do Ramon Dias, temos o Carrilho, também não jogou bem, perdeu alguns lances ali também, não jogou bem. É um jogador que eu gosto de ver jogar, é um baita de um jogador, mas nesse jogo aí, cara, também muito fraco a atuação do Carrilho. E aí, no outro lado do losango, nós temos quem? Alex Santana, que cometeu ali cara, também não jogou bem o Alex Santana, né? Muito pesado, né? Em campo, não foi uma partida boa, além de levar o cartão amarelo, e depois teve que ser substituído por causa disso, né? Porque o Ramon Dias, sabendo que o clássico é pegado, né? Olha só, poderia ter mais esse problema, mais um expulso, né? Então ele rapidamente já fez a troca ali. E aí quem que entrou no lugar do Alex Santana? E aí ele colocou o João Pedro Choca para dar uma segurada ali na zaga, porque percebeu que tinha cometido um erro, né, nesse jogo. O Palmeiras veio com 3 defensores, né, 3 zagueiros. Cara, não tem como, mano. Aí ele percebeu que estava errado, o Ramon Dias, e tirou o Alex Santana, que estava amarelado, colocou o João Pedro Choca para poder dar uma segurada no Palmeiras. Aí depois ele tirou o Will Coronado, que não jogou bem também. O Will Coronado não jogou bem, infelizmente, né? E foi muito... não teve função no jogo, né, cara? Aí ele tirou ele e colocou o Thales Magno. Também não entrou, não fez muita coisa, não. Poderia ter tentado um lance ali, uma tabela com o Memphis Depay, mas não aconteceu muita coisa não com o Thales Magno. Não teve mudança no time do Corinthians, melhoria no caso, né? Aí depois ele tirou o Carrilho e colocou o Rian, né? Também não estava bem o Carrilho, o Rian entrou também mais ou menos. É um jogador mediano no Rian, um bom jogador até. E o João Pedro Choca, que entrou no lugar do Alex Santana, mais uma vez jogou bem, né, cara? E aí nós temos o Yuri Alberto, que acabou sendo expulso. E temos o Memphis Depay, que na minha opinião, um lance ele já consegue decidir uma partida. É impressionante como o Memphis Depay, numa jogada, ele consegue definir um jogo. Para você ver um baita atacante que o Corinthians tem hoje, além de ser uma estrela mundial, né? O cara, num lance, ele consegue matar o time do Palmeiras. E foi no lance do gol do Yuri Alberto, que ele roubou a bola do zagueiro e uma assistência, cara, de prima pro Yuri Alberto fazer o gol. Então começou, foi o primeiro jogo aí, galera. Primeiro jogo, assim como foi na vitória contra o Palmeiras de 2-0, né, que o Garro fez gol, foi na Arena do Corinthians, foi na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu por 2-0, dali em diante o Corinthians melhorou muito o seu futebol, né? Claro que não dá para comparar aquele jogo com esse jogo de ontem, né? Não dá para comparar, porque naquele jogo o Corinthians jogou muita bola. Naquele jogo, Corinthians e Palmeiras, o Corinthians venceu por 2, jogou muito bem, né? Jogou muita bola. E nesse jogo não jogou tão bem assim o time corintiano, né? Mas assim, cara, olha só, acho que dá para melhorar, acho que dá para
pro Corinthians melhorar o seu futebol, tem que melhorar muito, né? Tem que rever aí o Kaká como titular, tem que rever o Ranieri como titular, tem que ver essa lateral do Corinthians, que é uma gangorra, né, cara? Uma hora os caras estão jogando bem, de repente do nada os caras começam a jogar ruim, né? Clássico parece que tá pesando mais para eles, né? E o Corinthians precisa muito dos laterais, tá, galera? O Corinthians precisa muito assim como os atacantes, lógico, os laterais são importantes no time do Corinthians. Se nós temos 2 laterais ali, direito e esquerdo, que são bons, cara, a defesa não se preocupa, o meio de campo não se preocupa, né? O ataque também não, porque sabe que os caras chegam com perigo. E o Mateuzinho e o Matheus Bidu e o Mateuzinho, eles são jogadores aí que quando jogam bem, quando jogam ruim. E nesse jogo não jogaram bem, foram péssimos, né? E o Corinthians tem que ver, tem o Palácios que nem relacionado foi, o que está acontecendo com o Palácios, né? Até no nosso canal aí tem um vídeo falando sobre o Palácios, por que, né, cara, que o cara tá aí na disciplina ainda até agora, o que será que esse cara fez de tão sério assim, né, para ficar fora até dos relacionados aí desse jogo, né? Não acho um mau jogador assim o Palácios, né, cara? Então o Corinthians tem que melhorar muito ainda para pensar em ganhar títulos, né? Melhorar muito mesmo, cara. Tinha que contratar, embora tá com esse problema financeiro aí, mas tinha que contratar, né, cara? Contratar pelo menos um zagueiro bom, um lateral de confiança, né, cara? Porque os nossos laterais, eles são assim, uma hora tão bem e uma hora não tão bem, né, cara? Mas e você, torcedor corintiano? O que você achou desse jogo aí? Deixe aqui no comentário a sua opinião. O que você achou dessa partida entre Corinthians e Palmeiras, o derby emocionante dessa noite? Bota aqui no comentário a sua opinião. Se não é inscrito, se inscreve no canal, dá um joinha para nos apoiar. E até o próximo vídeo, galera. Vai, Corinthians!